E esse carnaval, né, não tem como exatamente ter aquela festividade, não vai ser como a gente está acostumado, né? E aí vai ter que curtir em casa, que é o recomendado. Mas também precisa estar atento para não gerar um problema com os vizinhos, porque aí vai ter muita gente querendo ouvir música altíssima, um som muito alto. Pois é. Para falar sobre esse assunto, eu vou conversar agora ao vivo com o advogado condominial Rafael Nantes. Ele está conosco ao vivo pela internet e nos traz exatamente essas informações. Doutor, muito obrigado pela sua participação mais uma vez, boa noite. O carnaval diferente, né? Todo mundo dizendo fique em casa, comemore em casa, mas aí tem os vizinhos. Aí vamos ver como é que a gente vai chegar num consenso. E quem mora em condomínio, então, hein? Doutor, boa noite. Exatamente. César Nantes, doutor César Nantes. Boa noite, Edson. Realmente, um dos maiores problemas na vida em condomínio, na vida em coletividade, é a questão da convivência, né? É o cumprimento de normas, é cumprir as regras, respeitar o limite dos outros condôminos, né? Então, quando você vive em coletividade, é essencial que você tenha esse cumprimento. O síndico, ele tem os poderes administrativos dentro do condomínio, tanto com o regimento interno, tanto com a convenção, e ele tem que aplicar realmente penalidades dentro do condomínio para que nunca a saúde, segurança ou sossego da coletividade esteja comprometida. Claro que nunca uma advertência ou uma multa ela pode ter um caráter arrecadatório, né? Ela tem que ter um caráter educativo. Mas o síndico, como responsável daquela edificação, ele precisa tomar as medidas realmente para manter a harmonia dentro do condomínio. E aí, por exemplo, também além dessa questão do que é normalmente convencional, né? Assim, por exemplo, barulhos maiores, depois das 22 horas, que a gente sabe que normalmente é isso que se convencionou, né? E muitos regulamentos internos determinam um determinado horário onde que não pode ter mais barulho no condomínio. Nesses períodos de carnaval, festa de ano novo, enfim, as pessoas acabam tendo um limite um pouco maior. Mas aí também tem um limite que cada um tem que respeitar também. Não é isso, doutor? Exatamente. Nem sempre nós podemos esperar dentro do condomínio, na verdade em toda a coletividade, o bom senso, né? Realmente a lei do silêncio ela deve ser cumprida. Cada condomínio, dentro do seu regimento interno, dentro da sua convenção, ele traça quais são os limites, o que pode e o que não pode ser feito. O síndico, muitas vezes, dentro do poder dele administrativo, ele não vai conseguir cessar aquela infração. Então, por exemplo, uma festa que se estende pela madrugada, muitas vezes só uma advertência verbal, escrita, ou até mesmo uma multa pecuniária não trouxe solução. Então, às vezes, o síndico ele ainda precisa chamar, inclusive, vamos dizer, a força policial. E o Código Civil, expressamente, ele traz a figura do condômino antissocial. O condômino antissocial é aquele que, com infrações graves, reiteradas e que traz problema para toda a coletividade. Com a aprovação de uma assembleia, ele pode ter uma multa de até 10 vezes o valor do condomínio e até perder o direito de residir naquele apartamento. Ele não perde o apartamento, claro, porque ele tem o direito de propriedade, mas sentenças judiciais que comprovem a figura desse antissocial, ele pode ser expulso do condomínio, pode ter que abandonar o apartamento, alugar, vender, realmente sair do condomínio. É interessante essa informação, não conhecia. Então, quer dizer, aquele que repetidamente, não é a primeira vez, a segunda, mas é atos repetidos, né? E se enquadrar nessa situação, o condomínio pode, inclusive, enquadrá-lo como um antissocial, né? Exatamente. Nem todo infrator ele vai ser caracterizado como antissocial, porque o antissocial ele precisa exatamente de reiteradas práticas graves e que tragam problemas comprovados para a coletividade. Além disso, o síndico precisa aprovar essa multa de até 10 vezes o valor do condomínio em assembleia e entrar com uma ação judicial. Realmente, só o Poder Judiciário ele vai poder, então, tratar esse condomínio antissocial até com a expulsão dele do apartamento. Perfeito. E você falou aí do papel do síndico, e é importante também a gente ressaltar isso, né? Que o síndico tem a importância, até em chamar a polícia nesse caso, em que a solução interna ali não foi resolvida. E é importante lembrar, né, doutor, que, como a gente falou agora há pouco, nem todo mundo vai ter folga. Então, assim, lógico, pessoas vão ter ponto facultativo, não vão trabalhar, algumas pessoas vão ter os 4 dias aí de folga do carnaval, mas outras não, vão trabalhar cedo no outro dia. Então, essa questão do bom senso, de respeitar exatamente horários e tal, é fundamental também, né? A questão do trabalho em casa, do home office, muitas pessoas ainda estão trabalhando e vão trabalhar nessa semana, né? Isso também tem que ser levado em consideração, né? Exatamente. Quando o condômino, quando ele adere à figura do condomínio, quando ele aceita viver nessa coletividade, quem entra no condomínio, né, ele tem o ônus e o bônus.
O bônus é você estar dividindo áreas de lazer, a segurança, e o ônus, que para alguns realmente é um problema, é cumprir regras. Regras foram feitas para ser cumpridas e o síndico, como único responsável civil e criminal do condomínio, ele tem a obrigação de aplicar essas regras e as penalidades. O síndico também tem a obrigação, doutor César, de, por exemplo, informar a polícia que está tendo, no caso agora, de um descumprimento do decreto, ou seja, a aglomeração, mesmo em áreas comuns dentro do condomínio, podem ser denunciadas às forças policiais, quer dizer, ele tem essa obrigação, ele pode ser, de repente, também responsabilizado caso seja omisso? Com certeza, o síndico ele precisa levar para a sua edificação a saúde, a segurança e o sossego. Então, exigir o cumprimento de todas as normas sanitárias realmente é obrigação do síndico e ele pode sim responder, inclusive, por omissão. O STF, hoje, inclusive, ele manteve a obrigatoriedade das máscaras. O síndico ele precisa realmente manter a obrigatoriedade da utilização de máscaras nas áreas comuns, aplicar advertência, multa e, se for o caso, sim, chamar demais órgãos, como inclusive a polícia, para combater aglomerações, condôminos que ensinam a máscaras, levando em si, tirando, né, a saúde de pessoas que estão realmente se cuidando. Esse condômino infrator, ele pode sim responder por esses atos. Perfeito. Doutor César Nantes, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. É importante a gente ressaltar e trazer essa informação, porque às vezes as pessoas moram em condomínio e não se atentam, né, a esses pontos. Tá tudo na lei, está tudo no regulamento. Você, se for para a justiça, você tem também jurisprudência. Obrigado pela sua participação. Um bom carnaval diferente para o senhor também, tá? Eu agradeço. Boa noite, um abraço.